Eu quero convidá-los mais uma vez, em reverência ao texto sagrado, em que estaremos nesse momento. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero convidar você, o irmão pode até projetar aí o Salmo de número 125. Salmo de número 125. Eu quero poder compartilhar com vocês esse texto sagrado. É onde estarei me apoiando para poder estar transmitindo a palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu quero poder compartilhar com vocês nesta ocasião, não é isso? Está aí, Salmo de número 127, revista, Almeida corrigida, não é isso? Olha aí, vamos lá. Os que confiam, vamos lá. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, versículo 1 ao versículo de número 5. Olha aí, os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas firme para sempre. Vamos lá. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Aleluia. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, e paz sobre Israel. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, e a temática do culto aqui é a temática de renovação, é isso? E eu quero poder compartilhar com você este Salmo de número 125. Nós sabemos que o livro dos Salmos, eles são inário, são hinos, são louvores, são orações cantadas, são homens de Deus que foram inspirados por Deus e puderam então assim compor estes salmos. Nós temos aí vários homens, como os filhos de Corá, como Davi mesmo, que compôs 73 salmos. A maioria dos salmos foi Davi que compôs. Temos também Salmo de Moisés, mas só que o Salmo 125, até então há um cabo de guerra entre os grandes estudiosos, Não se sabe quem é o autor do livro do Salmo de número, ou do Salmo de número 125. Até então, a autoria deste salmo, ou o autor, é desconhecido. Não conhece, não sabe quem foi que escreveu o Salmo de número 125. Este salmo também, entre eles, é muito discutido, entre os grandes estudiosos, que esse salmo ele possa ter sido escrito mais ou menos referente ao povo quando estava no exílio, no exílio, ou pós-exílio, quando o povo saiu do cativeiro de Babilônia, 70 anos cativo, e o povo agora retorna para Jerusalém, e então eles vão compor este salmo. Este salmo também, ele é intitulado Salmo dos Romeiros. Por que Salmo dos Romeiros? Porque o povo, eles iam para Jerusalém, de ano em ano, eles subiam a Jerusalém para adorar, para cultuar, e eles então, eles iam salmodiando, eles iam louvando a Deus através deste salmo. E este salmo aqui, ele tem algumas metáforas, aqui nesse salmo. Eu quero poder compartilhar com você. O interessante é que ele começa dizendo: os que confiam no Senhor, aleluia, são como os montes, ou serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre.
Eu quero poder pontuar aqui, sem forçar o texto e sangrar o texto, de forma alguma, só quero dar voz ao texto. Mas nós vamos perceber que o salmista, ele olha para os montes de Sião, que são Jerusalém, está cercado de uma cordilheira. São vários montes ali, né? Especialmente o Monte Sião, e Jerusalém está cercado. Quando você vai estudar a geografia bíblica, você vai ver que Jerusalém, de fato, ela está no monte, está no alto, está no centro do mundo, e ela está cercada de montes. E ali estava então o Monte Sião. E Sião, para o povo de Israel, há uma grande importância para eles, né? Você vai ver a Bíblia falando de as portas de Sião, as filhas de Sião, porque para eles Sião tem uma grande importância, aonde está localizado ali o templo. E interessante é que este salmo, ele vai olhar, o salmista, ele olha para os montes, ou para o monte de Sião, e ele faz essa comparação, né? Ele olha para o monte, ele vê a permanência, a durabilidade daquele monte ali. Muitas guerras, muitas coisas aconteceram naquela região, mas o monte de Sião permanecia intacto, imóvel, permanecia ali. E ele recebe agora essa inspiração para poder compor esta melodia, e ele então olha e disse: os que confiam no Senhor são como esses montes, ou serão como esses montes, ou esse monte de Sião, que não se abala. Agora, interessante, irmãos, primeiro ponto aqui que nós temos que observar é que a palavra confiança, se você buscar no dicionário Aurélio, nosso professor, nosso mestre, se você buscar no dicionário Aurélio, você vai ver que a palavra confiança significa aquele que é fixo, aquele que é decidido, aquele que não desbota, aquele que não perde a cor, ou seja, permanece original, certo? Essa é a definição que Aurélio nos dá. Agora, interessante é que confiança, ela tem várias vertentes. A palavra confiança significa depositar a sua vida na mão de outrem. Aleluia. Ou seja, você deixar de confiar em você mesmo para confiar em outra pessoa. Isso é confiança. Aleluia. É abrir mão da sua confiança, é abrir mão de si para confiar em outra pessoa. Um exemplo: se você pegar uma criança, o pai pega a criança e colocar ele ali e dizer: pula que papai te segura, ele vai pular ou não vai? Vai. Por quê? Porque confia no seu pai, a ponto dele depositar a sua vida na mão do seu pai. Pois o salmista, ele olha, né, para essa situação, e ele diz então assim: os que confiam no Senhor são como esse monte, que não se abalam, aleluia, mas permanece para sempre. Agora, interessante é que além de confiança, depositar, também tem a ver com a fé, aleluia, fé. Ou seja, pastor, e o que é fé? Isso é muito pregado, é muito ensinado sobre fé, mas o que é fé, na verdade? Então, fé, a palavra fé, a fé significa uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Isso é fé. Ou seja, fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Então, primeiro, fé significa obediência, fé significa ouvir, fé significa ação, aleluia. Então, quando eu ouço a voz do Senhor, não é isso? Eu obedeço a sua voz e eu então ajo, vou agir, não é isso? Isso significa fé. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados de crentes, não é isso? De crentes. Por quê? Porque eles criam no Senhor, eles confiavam no Senhor. Você sabia que
A fé também significa dependência. Diga comigo, dependência. Fé significa dependência. Aleluia. Olha, quando Adão, ele pecou, Adão antes de pecar, ele vivia em uma dependência. Diga comigo, dependência. Adão vivia em uma dependência de Deus. Ele dependia totalmente de Deus. Mas quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus para uma independência, que isso é chamado de incredulidade. Ou seja, quando Adão peca, ele entra em uma independência, ou seja, ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de depositar a sua vida na mão de Deus para viver na sua própria confiança ou independência. Agora, interessante é por isso há uma razão que Deus colocou assim, uma razão tão alta na questão da fé. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela é o meio, a forma pela qual o homem, nós, seres humanos, somos restaurados a uma relação com Deus. Sem fé não tem possibilidade de haver relacionamento, não tem como. Sem fé não existe possibilidade de haver renovação, não tem como. Primeiro, para sermos renovados, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter dependência. Diga comigo, dependência. Aleluia. Essa dependência é fé, e essa fé que é dependência de Deus, ela nos leva a um relacionamento com Deus. Aleluia. Aí quando eu abro mão da minha independência e passo a depender de Deus, aí o que é que vai acontecer? Eu me torno como esse monte. Aleluia. Aí eu me torno como esse monte de Sião, não é isso? Que não se abalar. Aleluia. Sabe o que é isso? Agora, por que eu não vou me abalar? Por que o cristão não vai se abalar? Sabe por quê? Porque primeiro, ele saiu da sua auto-independência para uma dependência de Deus. Aleluia. E nessa dependência de Deus, a luta pode vir, não é isso? Dificuldades me cercarão. Não é porque somos cristãos que estamos isentos de lutas. Sofremos, padecemos, passamos por perseguição, somos afrontados, não é isso? Passamos por perdas, tá? Passamos por tudo isso, mas nós permaneceremos firme. Aleluia. De pé, permaneceremos de pé. Por quê? Porque confiamos em Deus, dependemos de Deus. Aleluia. Então interessante, presta atenção, essa dependência de Deus que é fé, para você receber uma renovação, para você se aproximar de Deus, o escritor anônimo que escreveu aos judeus, hebreus, é isso? No capítulo 11, acho que verso 9 por ali, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar. Então, sabe o que eu entendo? Sem fé é impossível ter relacionamento com Deus. Sem fé é impossível. Você pode pregar bonito, você pode ter um português polido, você pode ser um poliglota, você pode cantar muito bem, você pode fazer muita coisa, mas se você não tiver fé, dependência, relacionamento, você não pode agradar a Deus. Se eu não posso ter dependência, relacionamento, não existe possibilidade de eu ser renovado.
Aleluia, porque a renovação só acontece quando eu me relaciono com Deus. E para eu me relacionar com Deus, eu preciso estar na sua, diga, dependência. Aleluia, dependência. E quando nós estamos nessa dependência, aí, querido, aleluia, aí você permanece firme, aleluia. Esse crente que ele tem relacionamento, dependência de Deus, que ele é renovado, não é isso? Tem uma renovação. Pode o mundo estar em crise, dificuldade, problemas, mas esse cristão, ele está aí, ó, cantando, está louvando a Deus, soldados somos de Jesus, aleluia. Tudo pode acontecer, mas eu continuo firme, porque eu tenho dependência, eu tenho relacionamento, aleluia. Aí o salmo continua. Olha só, para quem tem confiança, fé, que é dependência, que nos leva a um relacionamento, aí você me acompanha no salmo. Continua, os que confiam no Senhor, não é isso? Serão como os montes de Sião. Aí olha só, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Aleluia, sempre. Viu, irmãos, o cristão que ele de fato tem esse relacionamento com Deus, o cristão que de fato ele tem essa convivência com Deus através da dependência chamada fé, aleluia, ele é firme todo o tempo, irmãos, todo o tempo. Aqui fala para sempre, fala de vida eterna, aleluia, para sempre. Não é aquele negócio que hoje eu estou crente, amanhã eu estou meio assim. Não, não. O cristão que serve a Deus, renovado, através do relacionamento, através da dependência chamada fé, ele é firme todo tempo. Aleluia. Todo tempo. Todo tempo ele lê Bíblia, todo tempo ele canta, ele exalta, ele mantém o seu devocional ativo com Deus, aleluia. Esse crente que permanece firme, ele é aquele cristão que não é só aqui na igreja, não é só aqui, irmãos, na comunidade, fora daqui, onde ele está, ele é aquela pessoa firme, constante, aleluia. Ainda que o diabo, como Pedro escreveu a sua carta, uma da primeira carta de Pedro, vai dizer que o diabo ele anda como leão, rugindo ao derredor, buscando quem possa tragar, destruir. Mas esse cristão, ainda que o diabo ande rugindo, bramando, não é isso? Criando cilada, como Paulo escreveu aos Efésios, as astutas ciladas do diabo, ainda que ele arme tudo isso, o jovem, a moça, o ancião, o obreiro da casa de Deus, ele permanece intacto, aleluia. Nada tira ele do culto, nada tira ele da presença de Deus. O carnaval vem aí, mas eu permaneço crente, não é isso? A festa do mundo vem aí, mas eu permaneço firme, porque tem uma galera aí, irmãos, que é crente até o carnaval. Quando chega o carnaval, ele, não é isso, sai para a carne. Mas o verdadeiro cristão que serve a Deus, confia no Senhor, depende de Deus, tem um relacionamento com Deus, é renovado através desse relacionamento. O mundo tem que criar náusea no cristão. Cristão que anda assim com o mundo, irmão, não tem relacionamento com Deus. Não tem, porque Tiago diz assim: aquele que se torna amigo, amizade com o mundo, ele se constitui o quê? Inimigo de Deus. Se você quer ser renovado, quer ter uma vida de avivamento, você quer experimentar o melhor que Deus tem, querido, Deus tem coisa grande, diga assim, coisa grande. Deus tem coisas grandes para nós, mas essas coisas profundas e grandes que Deus tem, elas só vão ser descobertas no momento e na proporção em que eu tenho dependência, relacionamento e que eu tenho renovação. Eu posso me aproximar dos mistérios de Deus.
aleluia. Aí você vai ver, quando você canta, Jesus se manifesta, o Espírito Santo age. Por quê? Relacionamento, fé, dependência. Me acompanhe mais. Aí o texto continua. Olha, primeiro ponto aqui, não é isso? Confiança, que é a dependência, e o salmo vai ainda, olha só, firme para sempre. Aí o verso 2, olha o que o verso 2 vai nos mostrar. Olha o resultado, aleluia, de confiar, de estar firme, de estar constante, de não ser abalado, de viver em independência. Olha o que o salmo continua no verso 2, olha o que ele diz: como os montes à roda, ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e aleluia. Olha o mistério, irmãos. Sabe o que é isso aqui? Diga assim: relacionamento. O Senhor está perto, está em volta. Olha só o que é que o salmista aqui desse salmo, ele vai mostrar para nós. Que aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem firmes para sempre. E como os montes, que inspiração linda, irmãos. O salmista olha e diz assim, assim como as cordilheiras, os montes estão em redor de Jerusalém, porque Jerusalém é cercada de montes. Assim está o Senhor em volta do seu povo. Primeiro ponto aqui, irmãos. Segundo ponto, apesar, viu? Sabe o que é isso? Diga assim: segurança. Segurança. Isso está falando de segurança em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Querido, Deus está em você. Você está com Deus, aleluia, porque você tem relacionamento com Ele. Sabe o que vai acontecer? Você está seguro, você está dentro da fortaleza de Deus, aleluia, aleluia. Sabe o que é seguro, irmãos? Você está protegido. Isso fala de proteção. Deus está em volta do seu, diga assim, seu povo. Diga assim: eu sou propriedade de Deus. Você é patrimônio de Deus, aleluia. Você é patrimônio de Deus, e como patrimônio de Deus, o que é que Deus vai fazer? Vai guardar você, aleluia. Tudo isso é através de quê? Confiança, dependência, relacionamento, renovação. Aí entra essa comunhão ou koinonia. Aí você passa o quê? Está seguro. Tem crente que fica roendo as unhas, né, irmãos? Com medo do diabo. Meu Deus, o diabo aqui, diabo ali, diabo lá. Só falta fazer um corinho, não é isso? Então, pelo amor de Deus, para de dar legalidade para o diabo. Você não tem que temer o diabo. Não. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe nenhum restígio do mal em você. Sabe por quê? Porque agora você tem relacionamento com Deus, você tem dependência de Deus, e você está na fortaleza de Deus. Pode o diabo rugir, pode fazer o que ele quiser, mas eu continuo de pé, eu continuo avançando, eu continuo caminhando. Por quê? Porque o meu Senhor está comigo, aleluia. Seu povo, irmãos, se tem um povo, você tem que ficar alegre. Tem crente amarrotado, né? Triste. É porque ele não entendeu que ele pertence a Deus. Você tem que levantar cedo, olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, tem alguém mais alegre do que eu? Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Patrimônio de Deus. Ei, mexer com você é mexer com quem? Com Deus. Tocar em você é tocar em Deus, aleluia.
coitado daqueles que se levantam para falar mal de você, para tentar macular o teu ministério, para tentar criar nódoa na tua família. Coitado deles, querido. Você pertence a Deus. Tem vezes que eu estou no meu carrinho andando por aí, eu choro, irmão, só assim, chorando, meu Deus, eu pertenço a Deus, eu sou patrimônio dele. Quem era eu? Morador de rua fui, irmãos, mendigo. Não tenho vergonha de dizer para o que sou hoje. Jesus me tirou de lá da rua, me arrancou de lá, me deu uma morena linda, uma família maravilhosa, e eu digo assim, eu sou rico, eu sou feliz, porque eu pertenço a Deus. Aleluia. Olha para o irmão e diga assim: você tem dono. Você tem dono. Aleluia. Você tem dono. E quem é o dono de você? Deus. Deus. Eu acho lindo quando Pedro escreve a sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, verso 19. Pedro, ele usa uma linguagem de mercado de escravo da época. Pedro vai dizer assim: olha, vocês não foram comprados com ouro e nem mas com o precioso sangue. Olha aí, sangue, aí ele usa uma terminologia do Antigo Testamento. Sangue de um cordeiro puro, imaculado, aleluia, da vossa vã maneira de viver. Pedro usa uma linguagem do mercado de escravo da sua época. Era que o cara fazia? O senhor chegava lá, comprava e pagava o escravo, trazia para casa o escravo para servir. Aí Pedro vai dizer assim: olha, vocês não foram comprados com metal, com ouro, com prata, não, mas vocês foram comprados com sangue. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso vai autenticar o direito legal de Deus na nossa vida, que nós somos dele, pertencemos a ele, porque fomos comprados pelo precioso sangue. E dentro dessa compra que Deus fez, ele nos levou a viver uma dependência de Deus. Eu dependo de Deus para respirar, eu dependo de Deus para levantar cedo para ir para o trabalho, eu dependo de Deus para viver, eu dependo de Deus para tudo. Dependência de Deus. O cristão precisa entender isso, irmãos. O cristão precisa estar a par disso. Quando eu tenho esse relacionamento, aí Deus faz o quê? Deus me guarda, Deus me protege, Deus me livra de toda e qualquer investida do mal. Aleluia. Vamos lá. O salmo continua. Olha só. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Aleluia. Aí o verso 3, olha o que o verso 3 vai nos dizer. Olha aí o verso 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Interessante esse verso 3. Olha o que vai acontecer. Que o mal, aqui cetro fala de governo, cetro fala de autoridade. Você lembra na Bíblia que quando alguém ia ser entronizado na presença do rei, ele tinha que apontar o cetro? Cetro fala de domínio, cetro fala de governo, não é isso? De autoridade. E aqui o salmista, ele vai mostrar que o mal também tem domínio, o mal também tem poder, o mal também ele tem autoridade para exercer o mal. O mal tem esse poder. O mal ele não existe por si próprio. O mal é a ausência do bem. Essa é uma grande realidade. Então o mal, olha só, mas o salmista está dizendo aqui que
o cetro não vai permanecer sobre a sorte do justo. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você, interessante isso aqui. Você sabia que a pessoa, quando ela é confrontada diretamente todos os dias com o mal, com aquilo que não é agradável a Deus, mas ela vive uma vida de relação, ela vive confrontada com aquilo todos os dias, todo dia o mal está ali, ó, na sua porta, todo dia ela sofre esse confronto. Você sabia disso? Por exemplo, as pessoas que moram no Rio de Janeiro, naquelas favelas, você vê os moradores, passa no jornal, as pessoas passando, polícia trocando tiro com bandido, e as pessoas andando na maior calmaria. Ou seja, de tanta convivência com aquele sistema, que o sistema não cria mais nenhum mal, nenhum repúdio na pessoa. Ela se acostumou com aquilo. Preste bem atenção. E o que o salmista está dizendo é que o mal que vai vir não vai permanecer sobre o justo. Para quê? Para que o justo não ceda à tentação, não ceda ao mal e saia da presença de Deus. Mas preste bem atenção, o cristão que tem relacionamento, dependência, confiança, fé, e ele tem uma renovação através disso, jamais ele vai deixar o mal vencer a sua vida. Aleluia. O pecado chega, mas o pecado não consegue entrar aqui. Por quê? Porque a sorte do mal, ou seja, o cetro, não vai permanecer. Deus vai tirar você de perto do mal, para que o mal não te afete. Diga assim: eu estou protegido. Diga assim: eu estou guardado, porque eu estou na fortaleza de Deus. Diga assim: minha casa, minha família, meu patrimônio, tudo está na fortaleza de Deus. Diga assim: eu pertenço a Deus, eu sou filho dele. Diga assim: eu sou herdeiro. Diga assim: nós somos herdeiros. Aleluia, entendeu? Nós somos herdeiros de Deus. Aí ele diz assim: e o mal não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Sabe o que é isso? O mal vai te cercando. Você já viu aquilo? É isso que o salmista está dizendo, que o mal ele vai cercando. E o cristão que não tem relacionamento com Deus, o cristão que não passou por uma renovação, o cristão que não tem dependência de Deus, foi o que aconteceu com Adão. Ele foi vencido pelo mal. Adão sai da dependência de Deus, mas Deus está dizendo: aquele que tem relacionamento, aquele que tem fé, aquele que tem dependência, o mal ele não vai permanecer sobre ele. E esse cristão que tem dependência de Deus, Deus vai guardar para que ele não estenda a mão à iniquidade. Aleluia! Por que isso? Porque você pertence a Deus. Aí o texto continua, vamos lá, verso de número 4, olha o que diz o texto: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aleluia, aleluia. Querido, quem confia em Deus, quem tem dependência de Deus, viu? Quem está guardado por Deus, tem um coração bom, tem um coração transformado. Sabe o que é isso aqui? Diga assim: renovação. Somente um cristão renovado, ele tem um coração transformado. Ele não guarda ódio, ele não tem rancor, ele não tem inveja, nada disso afeta esse cristão. Aleluia. Por quê? Porque a sua vida passou por uma transformação. Ele foi renovado porque ele vive debaixo de uma dependência de Deus. Faz bem ao Senhor. Olha só, quem é que faz bem? O Senhor. Aleluia.
Deus, Ele faz bem a essas pessoas que têm um coração puro, que têm um coração bondoso, que depende dEle, aleluia. Deus vai fazer o bem. Deus não vai trazer juízo sobre esta pessoa. Deus não vai permanecer, não vai permitir que o mal alcance essa pessoa. Deus não vai permitir que essa pessoa seja afetado pelo mal. Aí o texto vai continuando, olha só. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Aí o verso 3. Quanto aos que se desviam, olha só, para sendas tortuosas. Você lembra o que eu disse para você? Existem pessoas que eles não permaneceram dentro de um relacionamento com Deus. E essas pessoas que não estão tendo esse relacionamento, não estão tendo essa dependência, elas são presas fácil. Elas, com facilidade, o mal vence elas. É por isso que os nossos púlpitos, muitas das vezes, você vê aqueles pregadores, rapaz, mas aquele pastor sumiu. Mas cadê aquela irmã que cantava? Cadê aquele irmão que pregava? Cadê aquela irmã que louvava a Deus? Cadê? Não é isso? Sumiu da igreja, é porque foi vencido pelo mal. Essa pessoa não tinha um relacionamento, essa pessoa não tinha uma dependência, essa pessoa vivia numa auto-independência. Você sabia que tem crente na igreja, pessoas que vivem na igreja, irmãos, estão no culto, mas não estão em Cristo. Pessoas que vivem dentro do templo, mas não têm relacionamento com Deus. São pessoas frias, são pessoas amargas, são pessoas de coração que é duro, são pessoas frias, são pessoas que são fáceis ser levadas pelo mal. Mas essa pessoa que tem relacionamento com Deus, quanto mais ela se aproxima de Deus, mais alegre ela vive, mais feliz ela vive. Você já viu aquele crente que ele está passando por luta, mas está cantando, está louvando a Deus, está em casa, está louvando a Deus, no trabalho, a luta está ferrenha, mas ele está cantando, até o diabo fica perturbado. Mas que crente é esse? É isso? Sabe o que é isso? Porque eu vivo numa dependência de Deus. Aí diz assim: quanto aos que se desviam. A palavra desviar aqui é tomar uma outra direção. São pessoas que estavam caminhando com Deus. Dependência, confiança, fé. Você lembra que eu disse que fé significa ação? Fé significa obediência. Fé significa ouvir a palavra. Fé significa depender de Deus. São pessoas que saíram de Deus. São pessoas que deixaram de servir a Deus. Aí o próprio Deus vai levar. O texto vai dizendo assim, quanto aos que se desviam do mal, quanto aos que se desviaram para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Infelizmente, irmãos, isso fala do juízo de Deus. Isso fala do juízo de Deus que virá sobre aqueles que se desviaram do Senhor. Agora preste atenção: paz haverá sobre Israel. Aleluia. Querido, a palavra confiança, dependência, isso, fé significa confiar, significa depender. E quando nós confiamos e dependemos de Deus, nós estamos seguros, guardados, temos permanência. Nós não vivemos de ribada na igreja. Já viu? Aqueles que vivem com a boroca na costa, um dia está aqui, passa um dia aqui, passa uma semana, um mês depois desaparece, some da igreja. São pessoas que não são constantes, são pessoas que não têm firmeza, não têm dependência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: por que nós confiamos em Deus? Eu vou mostrar para você. Por que eu dependo de Deus? Por que eu confio em Deus? Primeiro ponto: aonde é que está a base da nossa
confiança, a base da nossa confiança em Deus. Primeiro ponto, escute, por que nós, cristãos, confiamos em Deus? Primeiro, sabe por quê? Pela sua natureza. Diga assim, pela natureza de Deus. Por isso que eu confio nele. Por isso que ele é a base da minha fé. Por quê? Pela sua natureza. Olha só, a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória, verso 13, o escritor aos Hebreus, acho que é 3, acho que é isso mesmo, 6, 13, quando você lê lá o texto, diz assim, que quando Deus foi, acho que é isso mesmo, olha, pois quando Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, diga por si, diga assim, não tinha ninguém maior do que ele. Então, por isso que Deus é a base da nossa fé, aleluia, porque ele é, diga assim, soberano, aleluia, Deus é soberano, ele é soberano, por ele ser soberano, não ter ninguém maior do que ele, é que eu confio nele, aleluia. É por isso que nós confiamos em Deus. Primeira razão porque confiamos em Deus está na sua natureza. Deus é soberano, não existe outro maior do que ele, não existe outro Deus além dele, aleluia, não há. Interessante que quando você continua lendo esse texto, aí você vai lendo, diz lá que quando Deus foi prometer a Abraão, olha só, parece que vejo Deus chegando e falando com Abraão, aleluia, que Abraão ia ser pai, lá em Gênesis, você lembra? Quando Deus chega na tenda, Abraão tem uma visão de Deus naquela tenda. Abraão estava cansado, queria ser pai. Deus havia prometido a Abraão, e Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão obedeceu a voz de Deus, Abraão saiu segundo o GPS de Deus. Deus disse, sai para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou que faria dele uma grande nação, mas chegou um ponto em que Abraão estava meio triste, meio cabisbaixo, porque não viu a concretização da promessa. Aí Deus aparece a Abraão naquela noite, naquele dia, na tenda, e naquela conversa que Abraão tem com Deus, na visão. Aí Abraão diz para Deus meio queixoso, aquele cristão, não tem aquele cristão que chega e desabafa com Deus, né? E aí Abraão disse, Senhor, cadê? Eu não tenho nenhum herdeiro. Eliezer, o Damasceno, meu criado mais velho, é que vai ser o meu herdeiro. Aí Deus naquela mesma hora disse, Abraão, Eliezer não será o teu herdeiro, mas tu serás pai de grande nação. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão. Aí o escritor anônimo aos Hebreus vai dizer que Deus jurou, Deus jurou. Interessante que havia um costume na cultura dos hebreus, que quando eles iam fazer um negócio entre si, homem com homem, para o negócio ficar fechado e acordado, para alguém acreditar, tinha que ter um juramento, e esse juramento tinha que ser por alguém superior aos dois que estavam fazendo o acordo, para que pudesse valer o juramento. Era o que acontecia entre os homens, pois Deus fez a mesma coisa com Abraão. Deus disse para Abraão, o escritor anônimo dos Hebreus está dizendo que Deus, quando foi jurar, Deus parece que vejo, irmãos, usando aqui uma linguagem humana, parece que vejo Deus olhando. Deus olha na sua onisciência, aleluia. Deus não vê ninguém superior a ele, maior do que ele. Aí Deus diz, Abraão, não existe ninguém maior do que eu. Por mim mesmo eu juro que vou te abençoar. Diga para o irmão assim, fica tranquilo, a base da tua fé está em Deus, a tua dependência está em Deus. Ele é soberano, então por isso ele é a base da minha fé, aleluia, porque ele é soberano, ele é grande,
não existe outro maior do que Ele. Aleluia. Eu me lembro que quando o guri, eu jogando aquelas bolinhas, não tem? Bolinha de bolinha de grude. Quando jogava aquelas bolinhas lá no norte, aí eu dizia assim pro coleguinha: olha, se eu ganhar essa rodada aí, eu vou dar ela para você. Aí ele olhava para mim: digo sim, eu vou dar para você, eu ganhando. Aí ele não acreditava. Olha só, irmãos, foi isso que Deus fez com Abraão. Aí ele não acreditava. Aí ele dizia assim: tu jura por quem? O coleguinha dizia para mim: tu jura por quem que tu vai me dar se tu ganhar? Se eu jurasse por mim mesmo, o juramento estava falido. Aí eu tinha que jurar por alguém. Não sei se você criança já aconteceu isso com você. Aí diz assim: você jura pela tua mãe? Aí eu juro pela minha mãe. Aí diz: eu acredito. Você jurou por alguém que é superior a você. Foi assim que Deus fez com Abraão. Deus não achou ninguém maior do que ele e jurou por si mesmo. Aleluia! Ou seja, aí está a base da nossa fé. Está em Deus. É por isso que eu permaneço firme, permaneço de pé, permaneço na dependência. Depender de quem é maior é bom ou não é? Depender de quem é soberano é bom ou não é? Você fica valente, não fica, irmão? Fica forte, aleluia. Olha só, pode levantar quem quiser. Eu dependo de Deus, soberano, o Senhor soberano, aleluia. Ele é todo poderoso, aleluia. Ele é criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é a base da minha fé. Eu entreguei a minha vida na mão dEle, aleluia. Isso é dependência, isso é fé, aleluia. Primeiro ponto, diga comigo: natureza de Deus. Diga assim: Ele é soberano, por isso que Ele é a base da minha fé. Segundo ponto, por que confiar em Deus? Primeiro, porque Deus é soberano, porque Deus é maior, não existe outro maior do que Ele. Segundo, porque esse Deus, Ele é imutável. Diga assim para o irmão: esse Deus é imutável. Acho que é Malaquias 3:6, mais ou menos, que Malaquias diz isso. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia, acho que é isso mesmo, Malaquias 3:6. Então isso, Deus, Ele é imutável. Olha aí, porque eu, o Senhor, não. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, esse Deus. Então aqui, segundo ponto, porque Deus é a base da minha fé. Por que eu confio nele? Por que eu dependo dele? Aleluia, porque ele é imutável. Sabe o que é isso? É um atributo peculiar de Deus. Só Deus tem a imutabilidade. Aleluia. Deus não muda. O Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo 1, verso 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Sabe quem é esse? Deus. É por isso que eu confio nele, dependo dele. A circunstância, os meus erros, as minhas falhas não vão levar Deus a mudar. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor. É por isso que nós não somos consumidos, porque nós somos tão falhos, tão pecadores. Se Deus fosse um Deus que muda como o ser humano muda, hoje nós estamos rindo, quando amanhece o dia nós estamos fechados igual um caixote, com a cara ruim. É isso? O ser humano está sujeito a mudanças, mas Deus continua sendo Deus, continua sendo Senhor. Ainda que eu erre, ainda que eu vacile, ainda que eu peque, mas Ele continua no mesmo lugar, com a mesma misericórdia, olhando para mim e dizendo: eu não mudo. Se eu mudasse, eu já tinha te consumido. Aleluia. Sabe o que é isso? Um Deus
Deus imutável. Aleluia. Fica de pé que o horário está vencendo.